sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Olá, Vida Plena. Hoje nós vamos abordar assuntos relacionados como cuidar do nosso corpo, da nossa mente, como ter uma alimentação saudável, que é muito importante para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, com a Ilvani, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Que bom que você aceitou o convite. Antes de iniciar, gostaria que você fizesse uma oração para a gente. Então vamos falar com Deus. Querido Deus, aqui estamos com o coração entregues a Ti, desejoso, Senhor, de aprender de Ti. Que a palavra dita aqui, Senhor, alcance corações. Que a mensagem desta noite venha suprir, Senhor, as necessidades de cada um que irá ouvir essa mensagem. Amém. Que o Teu Espírito conduza essa conversa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, eu, estudando o livro de Gênesis, estava olhando os alimentos que Deus deixou para a saúde do nosso corpo, da nossa mente, esses alimentos que nutre o nosso corpo, trazendo saúde física, emocional, até espiritual, que nos ajuda a nos conectarmos com Deus. O tanto que é importante a gente saber que Ele é benéfico para a nossa saúde. E aí, estudando Gênesis, eu percebi que Deus fez os alimentos, né? Ele é Deus, Ele conhece o nosso corpo. E aí vem um homem e modifica os alimentos que Deus fez, né? Trazendo aí prejuízos para a nossa saúde e tudo mais. Levando aqui para a história de Daniel, na decisão de Daniel, a gente sabe que ele era de linhagem nobre, né? Ele tinha princípios estabelecidos. Então, assim, aqui no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, a gente vê que fala assim: contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Eu acho interessante porque, assim, quando nós tomamos decisões da nossa vida, para que elas sejam assertivas, não é assim ali no momento, né? Porque nós, seres humanos, nós somos tendenciosos a falhar. Se a gente deixar ali para tomar aquela decisão na hora, a tendência é falhar. Então, assim, decisões na nossa vida precisam ser tomadas antes. Com certeza, aquela decisão de Daniel era um princípio que ele carregava e não foi ali naquele momento. E aí, o que eu acho interessante é que ele decidiu não se contaminar, né, com as iguarias do rei, com a comida que ele bebia. E ele teve muitos benefícios para a sua saúde física, emocional e até espiritual. Aí eu pergunto o seguinte: por que que hoje em dia, nos nossos dias, as pessoas elas têm tanta dificuldade de tomar decisões relacionadas a cuidar do corpo, né? Eu não sei, às vezes eu penso, será que é falta de conhecimento, de informação a respeito do assunto ou é negligência assim mesmo? Olha, Janaína, eu acredito que é uma série de fatores. Porque, assim, primeiro, que a gente entende assim, que tudo que a gente começa a decidir na vida parte de uma educação, né? Ou parte de um ensinamento prévio. Vamos supor, uma criança que começa a pular amarelinha, um exemplo. Antes dela pular amarelinha, ela viu alguém pulando, né? Então, assim, muitas vezes o que acontece é que dentro de casa, ou às vezes vai acontecendo isso, vai passando, né, de pai para filho. Às vezes não ocorre aquela, como eu vou dizer, um acompanhamento de hábitos saudáveis, porque se torna até comum diante da sociedade que a gente vive hoje. Eu não quero falar agora, porque eu quero falar um pouquinho mais à frente a respeito, né, da questão assim, de alimentos não naturais, vamos dizer assim. Mas eu acredito que a dificuldade hoje da decisão está, sim, relacionada principalmente a uma questão de falta, sim, de conhecimento. Tanto é que tem um dado estatístico de a maioria dos países, né, países que têm não vou dizer uma dieta, mas um regime alimentar mais saudável, são de pessoas que têm um pouco mais de formação acadêmica, vamos dizer assim. Os países mais pobres, os países mais simples, são que consomem alimentos mais pouco saudáveis. É o que a gente tem estatisticamente, né?
É muito interessante porque realmente esses maus hábitos, eles foram formados desde o nascimento. Eu acho que quando o bebê está na barriga da mãe, a mãe já não tem esse conhecimento, né? Já se alimenta de forma errônea. E assim, no 4º mês intrauterino, as papilas gustativas da criança já vai sendo formada ali. E se a mãe não está se alimentando de forma saudável, vai passar para o filho. Aí o filho nasce, né? Aí a mãe começa a dar aquelas papinhas açucaradas, sem conhecimento, né? Inconsciente. Sendo que a criança não precisa do açúcar, né? Não. E aí, o que acontece? A criança pega aquele hábito de se alimentar de tipo alimentos açucarados mesmo, condimentados, e aí aquelas papilas gustativas da criança, ela vai ficando muito viciada, tanto que muitas vezes a mãe tem dificuldade de tirar o alimento do filho, porque ela está percebendo ali que vai causar muitos prejuízos à saúde da criança. Então, assim, eu acho que é devido a esses maus hábitos, né? A pessoa está acostumada. Para você ter uma reeducação alimentar, leva muito tempo, né? Você tem que estudar muito, buscar muito conhecimento e ser persistente, né? Perseverante, porque realmente não é fácil para ninguém. Não é fácil. E quando a gente olha aqui a história de Daniel, talvez quando a gente faz uma leitura assim superficial, a gente fica pensando assim, nossa, foi muito fácil para ele. Ele só chegou lá né? E foi. Mas eu acredito que ele já foi criado assim, sabe? Eu acredito, né? Os hábitos, né, que o povo de Israel, né, tinha, era um hábito assim, vamos dizer, até quando a gente vai olhando assim para a história do povo de Israel, eles saíram de uma situação de escravidão no Egito, foram para o deserto, do deserto foram para a Terra Prometida, e lá eles fizeram as suas plantações. Então, observa bem, eles tinham não só uma dieta ali baseada em vegetais, em cereais, mas eles também se alimentavam de proteína animal, porque eles tinham uma adoração firmada a Deus, baseada em quê? No santuário. Deus ensinou lá, né? Vamos lá, sacrifício de animais, e o representante daquela casa tinha que pegar, né, o animal, parte do animal, e dividir com a família. Então, Daniel, ele tinha uma visão assim, não, essa é a minha linha alimentar. Mas o que eu acredito que mais fortaleceu a decisão de Daniel em relação a ter uma boa alimentação ali em Babilônia, né, tendo em vista que ele estava ali sendo um escravo, ele não podia escolher o que ele comia, né? Enfim, ele tomou essa decisão baseada, acima de tudo, nos princípios que ele aprendeu, né, principalmente os princípios religiosos da sua família. É verdade. Então, assim, quando nós nos alimentamos de forma saudáveis, nós temos a maior capacidade até de tomar decisões na nossa vida, né? Porque, assim, por exemplo, o nosso intestino é o 2º cérebro, né? Então, assim, lá, 90%, por exemplo, a gente produz a serotonina, que ela é responsável pela felicidade, pelo bem-estar. E aí, como que a gente deixa essa serotonina ali nos níveis adequados, né? A gente precisa ter uma alimentação adequada para que a gente possa estar nesse estado mesmo de felicidade, de bem-estar. Isso é muito importante nos dias de hoje. E aí, assim, eu fico pensando porque as pessoas, às vezes, elas não têm esse conhecimento. A gente está discutindo aqui esse podcast mesmo para falar a importância de você se sentir bem com seu corpo, com sua mente, né? Para que você nós possamos, na verdade, ter uma melhor comunicação com Deus. Porque se a gente tem força física e mental, a gente tem disposição para ir na presença de Deus, orar, né? Porque Daniel, ele foi sábio, né? Ele falou, se eu me alimentar bem, eu vou ter essa disposição, essa capacidade de me comunicar com Deus e até ouvir a voz de Deus para me tomar decisões assertivas nesse território em que eu me encontro, né? Então, é justamente isso onde eu quero chegar, para que a gente possa realmente ter uma comunicação com Deus. E também, Janaína, eu acho interessante, assim, entrando na história aqui, né, de Daniel, ele estando como escravo ali na Babilônia, o que eu
que eu achei interessante aqui do texto, quando a gente vai lendo, o rei, ele quer selecionar homens, né? Aliás, jovens, né? Ele fala lá, jovens, né? Da linhagem real. De boa aparência. Né? De boa aparência, sem defeitos, com Isso. sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento. Aí eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, gente, ele não queria ensinar ciência para aqueles jovens, eles já queriam uns jovens que já soubessem ciência, que tivessem um conhecimento profundo. Claro que ele queria que eles também aprendessem, né, a ciência dos babilônicos. Mas outro aspecto que eu achei muito importante é que ele fala assim, ó, o verso 5 do capítulo 1 de Daniel, determinou-lhes o rei a ração diária. E eu acho que eu posso entrar aqui numa questão, né, que a gente, né, até conversou um pouquinho aí, que é sobre a questão de saber que, nesse caso aqui, Daniel, ele estava como escravo, ele não tinha direito de escolher o que ele comia. E aqui o governante, né, o rei, decidiu que eles iriam comer. Aí eu faço uma pergunta agora. Será que hoje é diferente? Será que nós temos também assim esse direito de comer o que a gente quer? Será que a gente está tão livre assim mesmo? Ou talvez a gente coma, eu estou decidindo o que eu como, mas de fato eu não sei o que eu estou comendo. Eu acho assim que a gente não é tão livre pelo seguinte negócio. Porque assim, se o Ministério da Saúde sabe que certos alimentos são prejudiciais e coloca nas prateleiras, né? A gente já é tendencioso a querer comprar, querer comer, os nossos olhos veem, a gente já está acostumado, e aí coloca assim na prateleira das conveniências, do supermercado, e a gente ali está assim, tendencioso a... Como é que se diz? A consumir esses alimentos. Então, assim, eu posso ter me reeducado na alimentação e conseguir não cair de comprar, cair em tentação de comprar. Mas e as outras pessoas que não têm esse conhecimento, essa informação de que é tão prejudicial? Então, as pessoas estão escravas da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, né? Porque você adoece com os alimentos e depois você tem que ir na farmácia para tratar. Só que, assim, o remédio lá da farmácia, ele não vai tratar de verdade, ele vai só aliviar, porque o que vai mesmo te trazer a boa saúde vai ser o se alimentar com os alimentos que Deus colocou na natureza, que é próprio. Então, assim, eu tenho assim a escolha de decidir, até mesmo em círculo de amizades. Eu tenho, mas assim, você precisa de muita sabedoria e determinação, oração, porque não é fácil. Porque, assim, se a gente ficar convivendo com pessoas que é diferente de nós, mais cedo ou mais tarde a gente vai cair. Então, assim, é muito desafiador, na minha opinião. É verdade. E aí eu queria acrescentar, falando assim, se é diferente, né? Se nós hoje temos alguém decidindo o que a gente vai comer. Eu queria citar aqui um exemplo dos alimentos transgênicos ou dos alimentos geneticamente modificados, né? Eles foram criados, vamos dizer assim, com o propósito de ser um alimento mais saudável, de ser um alimento que vai, assim, tem menos probabilidade de pragas, ou seja, sendo assim, seria mais barato. Mas hoje, se você for fazer uma pesquisa, você sabe, né, que alguns estudos aí científicos dizem que esses alimentos podem, sim, provocar tumores e, né, alguns outros problemas de saúde. E aí eu cito também algo que eu achei interessante, que há alguns anos atrás, inclusive até meu irmão, né, comentou comigo uma vez, e aí eu fui pesquisar hoje novamente, né, uma reportagem, acho que em 2016, né, e eu falo e deixo aqui até para você que está nos assistindo aí acompanhar e pesquisar. Em 2016, a Anvisa, ela fechou, né, alguns lotes de extratos de tomate. Por quê? Qual o motivo que foi essa proibição, né, do consumo desses extratos? Era porque existia uma quantidade acima do limite máximo para pelos de roedores. Aí, o que a gente acha interessante na faculdade, antes da pandemia, uma mulher que trabalha na Anvisa, ela foi lá dar uma palestra, enfim.
E aí ela falou que realmente, olha só, porque a reportagem dizia assim, que era uma quantidade acima dos limites. Ou seja, quer dizer que existe um limite para se ter pelo de roedores dentro de uma lata de extrato de tomates. Por que ela falou isso? Porque, como é uma produção em grande escala, pode acontecer. Então, tinha um limite que era um pelo de rato para cada 100 gramas de extrato. Então, quer dizer que se você consome 300 gramas de extrato de tomate, você pode consumir até 3 pelos de roedores. Você vê o tanto que não é confiável, né? Não. E aí, é isso que eu quis abordar aqui com essa pergunta, né? Eu consumo o extrato de tomate, na minha mente, eu tenho aquele... Não é verdade? Eu falo assim por mim. Antes eu olhava para as prateleiras do supermercado e pensava assim, não, se tá aqui é porque... Eu pensava assim também. Né? Porque alimento. Eu não tinha problema com isso, sabe? Hoje em dia eu fico assim olhando, eu fico boba. Eu falei, nossa, eu não sabia disso. As pessoas não sabem disso, né? E o interessante é que essas legislações, elas beneficiam, sim, somente as grandes indústrias. Outra coisa que eu queria também falar aqui é, por exemplo, como nós falamos de talvez falta de informação, algo que eu também não sabia. Cada país tem um guia alimentar. E nesse guia alimentar, eles vão instruindo a pessoa quais são os alimentos mais saudáveis para se consumir. E lá eles vão falando dos alimentos in natura, dos minimamente processados e dos ultraprocessados. E o guia alimentar da população brasileira, porque cada país tem o seu, porque né, existe uma distinção ali de clima, de cultura, então cada país tem o seu guia alimentar. E aí fala sobre que para se abster dos ultraprocessados. Só que o que acontece? Há grandes indústrias, e é isso que eu acho interessante, elas querem entrar com um processo para que seja mudado o guia alimentar. Agora, o questionamento que eu faço é, a maioria das pessoas não sabem da existência desse guia alimentar. E por que querem a mudança? Você entende? Uhum. Então, assim, porque se alguém, um pouco, ou um grupo pequeno tem um pouco de acesso a isso, ele vai começar a olhar diferente. Um pacote de batata chips do supermercado, né? Se você for... Ali praticamente não tem batata. Mas, e ali como que eu vou falar? O gasto para a produção daquilo dali é muito pequeno. Então, como eles vão deixar de produzir algo que dá tanto lucro, que ele pode vender tão barato para produzir algo que o consumidor vai pagar um pouco mais ou eles vão gastar muito para produzir. Então, a indústria não quer perder dinheiro. De jeito nenhum. E é para isso que eu gostaria de chamar a atenção para você. Não pense que as prateleiras do supermercado vai existir produtos ali para, como é que fala, para a tua saúde. A preocupação não é saúde. Até porque vai acabar com a indústria alimentícia, porque tudo, por exemplo, se a gente pensar no açúcar, ele está em quase todos os alimentos que estão nas prateleiras. Eu estava estudando sobre isso e eu vi que que tinha existia um documento que iam proibir o açúcar das prateleiras de todos os alimentos. E aí, por causa de dinheiro, né, pagaram milhões aí, foi até a empresa, até a Coca-Cola, pagou para poder não mostrar esse documento e ficar tudo bem, do jeito que está. Porque, assim, tudo envolve dinheiro. Hoje, a gente precisa fazer por nós mesmos, né? Porque eu acho, assim, que se eles pensassem que... se eles colocassem nas prateleiras os alimentos saudáveis, eu acho que a população, o mundo não estaria tão doente, né? Só que isso aí cabe a gente ter consciência, né? Para cuidar da saúde da gente mesmo. Mas aí entra um aspecto que é igual o que nós falamos no começo. Por que uma pessoa não se alimenta saudável? Aí vem duas questões. Pode ser, sim, a falta de informação. Mas também o paladar, ele vai estar tão... Como que eu vou falar? Qual a palavra? Viciado, embotado. Tipo assim, vai estar tão acostumado com aquelas coisas mais condimentadas. Por exemplo, a maioria dos alimentos... fazer um merchan aqui, né? Aqueles temperozinhos que vem no pacote, não vou falar o nome, né? Uhum. Que na propaganda dizem que quando coloca na comida vai ter amor. Então, é rico em glutamato monossódico.
comprovadamente cancerígeno. E esse glutamato monossódico, quando você consome, não sei você, mas eu já consumi, né? Aquele pacotinho lá do amor. Direto. Então, e aí eu colocava lá na comida e super achava a comida gostosa. Só que aí, quando você deixa de consumir esse tipo de produto, e vai consumir os temperos naturais, os condimentos naturais, você vê que é totalmente diferente, a comida vira outra coisa. Mas você sabia que se você passar um tempo, você tem condições de voltar ao paladar original, né? Porque você vai deixando, se abstendo, né? Aí você consegue depois sentir o gosto melhor da fruta. Eu confesso que, por exemplo, eu não achava fruta assim tão gostosa. Depois que eu comecei primeiro eu deixei o açúcar, depois eu deixei, tipo, a gordura, as massas, as farinhas mais pesadas, né? Refinadas, né? Eu confesso que hoje, eu até descobri que quando as frutas são mais maduradas, elas são mais doces, mais gostosas. Eu consigo comer, assim, uma manga. Se vocês falarem assim, pega um chocolate, eu prefiro a manga, a fruta, porque eu consigo sentir o gosto, né? Então, assim, no início é difícil, muito difícil, mas você precisa ter muita força de vontade, porque é possível, sabe, voltar ao gosto original das frutas, entendeu? Uhum. É possível, mas não é fácil, né? Porque a gente está muito mal acostumado mesmo. É verdade. Lá em Daniel 1:12, né, que ele se absteve daqueles alimentos mesmo, daquele momento lá. Foram 10 dias que eles pediram e a aparência dele estava assim de pessoas mais saudáveis. É o que a gente consegue notar hoje no ser humano. Você que se alimenta, por exemplo, de frutas, vegetais, são os alimentos original, pode perceber que a aparência é diferente. O semblante, eu falo assim, questão do semblante, a pessoa é mais alegre por dentro, os comportamentos são diferentes. O humor, como é que é o humor da pessoa que se alimenta mal? Você pode ficar mais jovem, né? Com certeza. Assim, é uma série de fatores fora do comum. Então, 10 dias que eles pediram, 10 dias. Hoje, se você se abster de alguns alimentos industrializados, esses prejudiciais à saúde, a Coca-Cola, o sorvete, tudo veneno. E aí, passar uns dias, você começa a notar a diferença. Pode fazer o teste. No seu corpo, na sua mente. Eu que tinha dores de cabeça fortes, só foi deixar. Eu não sinto. Só se eu voltar a me alimentar, tipo, consumir o açúcar, que a gente às vezes acha que aquele alimento ali não tem açúcar, não. E às vezes o açúcar está ali disfarçado. Tem, a gente não sabe. Os ultraprocessados, como eu estava falando, né, anteriormente, eles são caracterizados por isso. Não só pelo açúcar, como pelo sal, que é o sódio, né? E a gordura. Porque esses 3 condimentos juntos, eles se tornam altamente viciantes. Então, quando você consome fast food, né? Batatinha, ali dentro tem tudo, tem todo esse conjunto. Açúcar... Pode ver, o combo lá né, daquele lá, né, daquele fast food, geralmente McDonald's. Refrigerante, batatinha, né, açúcar, gordura e sal. É o segredo para que esses alimentos sejam altamente viciantes. Mas uma coisa também interessante, Janaína, que eu até grifei aqui na minha Bíblia e eu separei, é que quando Daniel ele fala aqui, né, no verso 12, que você acabou de falar, ele falou, né, para o chefe ali dos eunucos, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias e que nos deem legumes a comer e água a beber. Se nós formos olhar aqui pela questão nutricional, tá faltando aqui, né? Fonte energética, como que ele vai comer só água e legumes? Aí eu pensei assim, gente, não pode ser só água e legumes. Aí eu fui pesquisar o comentário bíblico e lá no comentário bíblico fala que a palavra legumes aqui, ela do hebraico usada aqui para essa tradução significa, eu não sei se a pronúncia é essa exatamente, tá? Mas vou ler como eu vi lá. É zeroim, que significa alimentos derivados de plantas. Ou seja, Daniel não estava falando simplesmente de legumes e água. Ele estava falando de todos aqueles alimentos, as frutas, cereais, né? Eu imaginei assim.
porque, né, não tem cabimento. E aí, outro ponto que eu acho interessante, sabe, é porque, assim, esses dias a minha mãe e eu, a gente estudando, teve uma observação de ordem aí de recomendações. Quando ocorreu a primeira recomendação nutricional, né? E ali fala, historicamente, foi em 1790 que foi feita essa primeira recomendação para os marinheiros que ficavam nos navios, porque eles ficavam muito tempo sem consumir alimentos com vitamina C e eles tinham escorbuto. E aí, né, um médico lá orientou, a primeira recomendação que eles dizem, né, nutricional, seria deles consumirem ali limão, suco de limão, para que eles não tivessem esse problema de saúde. Aí a gente olha aqui a história de Daniel e a gente vê, né, que, na verdade, 600 anos antes de Cristo estar aqui, já vimos aqui uma recomendação nutricional do próprio Daniel, né, e com quem ele aprendeu. É verdade. Na verdade, nós somos o que comemos. Eu estava até vendo alguns conteúdos que, por exemplo, quando você olha o comportamento de alguém, olha também para o que a pessoa está comendo. Tudo está relacionado. Quando mudamos a nossa alimentação, notamos melhoras no corpo, na mente, em nossas emoções e até nos nossos comportamentos. Pode prestar atenção. Desse jeito, alimentos da natureza, ele vai trazer saúde, longevidade, que é o que a gente busca, né? Bem-estar. E os alimentos modificados pela indústria, doenças, muitas doenças e morte. E eu fico vendo o tanto que a população está morrendo com obesidade, diabetes, câncer, tudo relacionado à alimentação. E eu já ouvi pessoas falarem assim: eu vou morrer mesmo, deixa eu viver. Só que se você é espiritual, se você tem Deus na sua vida, você precisa pensar que eu tenho que cuidar da minha saúde para me cumprir o meu propósito aqui na Terra, igual Daniel e seus amigos cumpriram. Não é só viver assim de qualquer jeito, né? Então, assim, a gente precisa viver e viver bem para que a gente possa cumprir esse propósito na nossa Terra. Deus vai cobrar da gente isso, eu acredito nisso. É verdade. É muito fácil tomar uma decisão quando está tudo muito tranquilo, Se né? fosse só assim, era tão facinho, né? Lá em Daniel 1,17, a gente já está indo quase para o final, fala da capacidade intelectual e a sabedoria de Daniel. Você pode ler o versículo 17 para a gente? Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eu acho muito interessante também essa parte, né? Porque é igual você tinha comentado, que a adoração, não é você se aproximar de Deus. Tudo isso não é porque Deus ele quer tirar o teu prazer, não é porque ele quer te afastar de coisas que aparentemente parecem boas, é porque ele quer ter um relacionamento com você, ele quer ter uma intimidade conosco, né? Tipo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente precisa cuidar, porque Deus ele vai nos abençoar igual abençoou Daniel. Então, Deus ele quer agir na sua vida, na minha vida, mas a gente precisa realmente cuidar do nosso corpo. Então, assim, eu tenho até um texto que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 2,15, que diz assim, eu gosto muito dessa frase: quem é espiritual discerne todas as coisas, todas. Tem coisas no mundo, na vida, tipo essa pandemia que está acontecendo, que a gente às vezes não entende. Mas se você é espiritual, você tem capacidade de compreender todas as coisas que está diante de nós nesse mundo, né? O que Deus quer é entrar na nossa mente, porque assim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E a gente precisa realmente cuidar, alimentar esse corpo com alimentos que Deus fez para nós lá na natureza, lá no Éden, né? Para que a gente pudesse tomar melhores decisões na vida, ter disposição para orar, para ler a Bíblia. Assim, eu não sei você, mas eu quando ia comer alimentos pesados, que eu ia ler, eu não conseguia, não. Eu dormia. E eu não entendia.
E a mente fica... como eu falo. E eu posso até abordar um fator além, né? Que seria não só o que a gente come, mas, né, os exercícios, como Com nós certeza. estamos bebendo, o que nós estamos não é bebendo. Só a comida, né? Não é exercício só comida. físico, sono. É um conjunto de coisas que hoje a gente não entende. Por exemplo, o que é um conflito, né? Daniel passou por esse grande conflito. Mas por que ele teve força para decidir? Porque, na verdade, ele optou deixar a mente dele o mais livre possível, né? Eu não sou psicóloga, mas a gente sabe que a gente escuta, né? E vê aí muito falar sobre isso, sobre a parte frontal do nosso cérebro, que é onde a gente tem o poder de decisão. E é exatamente ali que começa a se botar. Por isso a gente... Hoje nós estávamos conversando lá em casa, né? Vendo... Porque tantas pessoas discutem questões políticas, entendeu? Tudo bem, há um debate a se fazer, desde que seja um debate saudável, mas não, geralmente é uma discussão. Por que se entra tão facilmente numa discussão? Por que às vezes parece um raciocínio tão incoerente, né? Então, assim, é possível a gente entender que a nossa mente pode estar aberta de tal forma, como esteve Daniel, para tomar uma decisão, mesmo correndo o risco de morrer. Mas, acima de tudo, ele teve firmeza para estar ali, né, seguindo a decisão que ele tomou. Uma coisa assim que eu percebi é que quando eu ia... Assim, antes de decidir me alimentar saudavelmente, quando eu ia dormir, eu sempre acordei mais cedo, 5 da manhã. Se eu tivesse me alimentado na noite anterior mal, eu não conseguia levantar, eu não conseguia ler direito. Hoje pode ser a hora que for, eu posso estar cansada, mas se a alimentação foi saudável, eu consigo acordar mais disposta. Eu consigo entender tão claramente aquilo que eu estou lendo. Se você for olhar para esses caras inteligentes que criou muitas coisas, vai olhar para a alimentação dele. Não tem como uma pessoa ter tanta intelecto, sabedoria. Eu já tenho visto, por exemplo, Tony Robbins. Quando eu olhei que aquele cara, ele cuida da alimentação e ele dá dicas, falei, tá explicado, porque as coisas que ele coloca ali no livro são sensacionais. E ele ensina que é importante o exercício físico, a alimentação saudável. Eu fico impressionada, né? Uma vez, só um exemplo aqui, né? Eu sei que a gente já está no fim. Eu estava assistindo um programa, eu não lembro bem, era um time de esporte, eu não lembro se era futebol americano, não lembro. O fato é que o técnico daquele time tinha decidido, claro, né? E conversou com o time para que eles não comessem mais carne. Aí eles convidaram lá um chefe para fazer uma comida vegana para eles consumirem e tal. E aí na reportagem eles falam assim que a mente deles ficou mais clara para entender as táticas do esporte que eles praticavam. E todo o time, impressionante, todo o time tinha se tornado vegetariano porque perceberam que isso ajudou na performance deles nos jogos. Top demais. E se a gente também notar, todos os profetas que Deus chamou, Deus sempre mudava a alimentação, falava, vai comer isso e aquilo, porque se eles não mudassem a alimentação, eles não iam ter capacidade de cumprir aquele propósito. Então, assim, é bíblico, a gente vê aí na prática as pessoas se alimentando de tal forma, a gente consegue observar uma diferença, né? E a gente precisa trazer isso para a nossa vida, porque, assim, uma vez que você consegue adquirir esse bem-estar, tipo, eu não quero voltar nunca mais para a velha vida, é tão boa a sensação, eu poderia ficar aqui rindo de felicidade, de alegria, porque o hormônio, né, esse neurotransmissor, na verdade, essa serotonina, ela está bem, em níveis tão bons. Isso é perfeito, é maravilhoso. E, Vani, se você fosse deixar uma mensagem final relacionada a tudo que a gente conversou, o que é que você diria para as pessoas? Olha, eu diria que, assim, vou falar por mim, né? Uhum. Eu sempre me preocupei, eu não me preocupava muito com a minha saúde, achava que isso não era importante. Talvez a gente pode pensar assim, não, eu vou mudar minha alimentação para ter uma performance melhor no meu trabalho. Vou mudar minha alimentação para que eu seja uma pessoa mais bonita. Mas eu acredito que o foco principal tem que ser assim,
como eu creio em Deus, a minha maior preocupação é como será o meu relacionamento com Deus. Eu tento mudar meus hábitos, não para ter uma performance de vida melhor ou para ter uma vida mais longa nessa terra, mas para que eu tenha minha mente aberta para entender o que Deus quer da minha vida. Então, o conselho que eu dou é esse: se você acredita em Deus, busque uma mudança, não para dizer que é melhor, porque ninguém é melhor que ninguém, mas para que você tenha um relacionamento melhor com Deus. Esse é meu conselho. E eu terminaria dizendo, porque sem Deus, nada podeis fazer. Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós conseguimos entender muitas coisas relacionadas à Tua palavra. Te peço que o Senhor abra a nossa mente para colocar em prática na nossa vida, que tudo que a gente vem aprender de Ti, a gente também possa levar para as pessoas, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento aberto, um relacionamento mais próximo de Ti, que a gente possa também tomar decisões importantes e assertivas de acordo com a Tua vontade nas nossas vidas. Nos dê uma noite tranquila e que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus eu te peço hoje e sempre. Amém. Amém.